Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, nós vamos fazer uma imersão profunda em uma das leis mais importantes e estruturantes do Brasil, o Marco Civil da Internet. Vamos fazer uma análise jurídica, ponto a ponto, para entender a sua arquitetura, os seus grandes conflitos e, claro, as recentes e decisivas transformações que impactam a todos nós. Vamos começar. Olha, não é por acaso que o Marco Civil da Internet, ou, para a gente ser mais íntimo, o MCI, recebeu essa alcunha tão forte. Ele foi absolutamente pioneiro no mundo ao estabelecer pela primeira vez um conjunto robusto de princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país. Pensem nela como a nossa carta magna do ambiente digital, sabe? É o alicerce sobre o qual todas as outras regulações, inclusive a própria LGPD, foram depois construídas. E para a gente conseguir desvendar essa norma, que é bastante complexa, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes que são essenciais. A gente começa pelos fundamentos, depois mergulha no pilar da neutralidade de rede, vamos entender as obrigações dos provedores, analisar a polêmica responsabilidade por conteúdo de terceiros e, por fim, chegaremos à decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que literalmente redefiniu as regras do jogo. Então, vamos lá, começando pela base de tudo. Para entender de verdade o MCI, é preciso, primeiro, compreender os seus fundamentos e os seus princípios. Eles funcionam como a alma da lei e guiam toda e qualquer interpretação que a gente venha fazer dela. Agora, o que é realmente interessante nesse slide, e um ponto técnico importante, é a distinção que a lei faz entre fundamentos e princípios. O artigo 2º nos traz os fundamentos, que são os pilares ideológicos, os valores, a liberdade de expressão como a grande regra, a aplicação dos direitos humanos no ambiente digital, a pluralidade. Já o artigo 3º estabelece os princípios, que são as diretrizes de aplicação da lei, a proteção da privacidade, a crucial neutralidade de rede, que a gente já vai ver em detalhe, e a responsabilização de cada agente de acordo com sua atividade específica. Essa separação, acreditem, é a chave para a interpretação de toda a lei. E essa nossa Constituição digital tem um alcance vastíssimo. O artigo 11 é categórico nisso. Basta que um dos atos da operação, seja a coleta de dados, seja o simples acesso por um terminal aqui no Brasil, aconteça em território nacional para que a lei brasileira seja aplicada. O que isso significa na prática? Que as gigantes de tecnologia, mesmo com sede lá no Vale do Silício, estão sujeitas às nossas regras quando ofertam serviços ao público brasileiro. É um ponto crucial de soberania digital. Vamos para o nosso segundo ponto e talvez um dos mais técnicos e essenciais do Marco Civil, o princípio da neutralidade de rede. É esse princípio que garante, na sua essência, a internet aberta e livre que a gente conhece hoje. O artigo 9º define a neutralidade com uma precisão jurídica impecável. Tratar de forma isonômica significa que o seu provedor de internet não pode, por exemplo, deixar o seu serviço de streaming mais lento para favorecer um serviço parceiro dele ou bloquear um aplicativo concorrente. A ideia é que todos os pacotes de dados devem trafegar pela rede em igualdade de condições. Pensem nisso como se não pudessem existir pistas rápidas ou lentas baseadas em acordos comerciais. É o princípio da não discriminação aplicado ao tráfego da rede. Mas claro, a lei prevê nuances. Ela proíbe expressamente práticas comerciais que criam essa discriminação. O zero rating, por exemplo, quando uma operadora oferece acesso a um aplicativo sem descontar da sua franquia de dados, é uma violação clara porque favorece um serviço em detrimento de todos os outros. Da mesma forma, o chamado traffic shaping para degradar a concorrência é totalmente vedado. As únicas exceções permitidas são estritamente técnicas para garantir a estabilidade e a segurança da rede ou para priorizar serviços de emergência. A regra é clara, o interesse comercial não pode se sobrepor à isonomia. Bom, agora que a gente já entendeu os princípios, vamos falar sobre os atores e suas obrigações. O MCI faz uma distinção fundamental entre os tipos de provedores e impõe a cada um deles deveres bem específicos de guarda de registros, o que é, obviamente, vital para qualquer investigação de ilícitos online. Então, o ponto crucial aqui é quem é quem? O provedor de conexão é a empresa que te dá o acesso físico e lógico à internet como as grandes operadoras de telefonia. É ele quem te atribui um endereço de IP. Já o provedor de aplicação é a plataforma, o serviço que você usa na internet. Redes sociais, e-mails, buscadores. O MCI responsabiliza cada um de acordo com a sua atividade. E essa distinção é o primeiro passo para a gente entender essas responsabilidades. E este slide ilustra brilhantemente as diferentes obrigações. Prestem atenção. O provedor de conexão deve guardar os registros de conexão, ou seja, qual IP usou e quando, por no mínimo 1 ano, conforme o artigo 13.
Já o provedor de aplicação que atua de forma profissional com fins econômicos deve guardar os registros de acesso à sua aplicação, isto é, qual IP acessou o serviço e quando, por 6 meses, segundo o artigo 15. E notem a nuance importantíssima do artigo 17. Um provedor de aplicação amador, sem fins econômicos, não tem o dever legal de guardar esses registros, a não ser que uma ordem judicial específica determine. E para que a Justiça tenha acesso a esses registros, não basta um simples pedido, de jeito nenhum. O artigo 22 estabelece requisitos bem rigorosos para uma ordem judicial. É preciso que existam indícios fundados do ilícito, a demonstração clara de que aqueles registros são úteis para a investigação e, muito importante, a especificação do período de tempo. Isso protege a privacidade de todos nós contra requisições genéricas ou aquelas expedições de pesca por dados, as famosas Fishing Expeditions. Muito bem, agora a gente chega no ponto mais controverso, mais debatido e mais judicializado do Marco Civil: a responsabilidade das plataformas pelo conteúdo que os seus usuários publicam. É aqui que reside o grande debate entre a liberdade de expressão e a proteção contra danos. Este é o texto original do famoso artigo 19. Ele estabeleceu um sistema que ficou conhecido na doutrina como Judicial Notice and Takedown. Traduzindo isso, a regra geral era que uma plataforma só poderia ser responsabilizada civilmente por um conteúdo ilegal postado por um usuário se e somente se ela fosse notificada por uma ordem judicial específica para remover aquele conteúdo e, mesmo assim, não o fizesse. Sem ordem judicial, em regra, não havia responsabilidade. E essa linha do tempo mostra perfeitamente a tensão jurídica que se formou. Antes do Marco Civil, a jurisprudência consolidada do STJ se inclinava para o chamado Notice and Takedown, onde uma simples notificação extrajudicial já poderia gerar o dever de remoção. Em 2014, o artigo 19 mudou completamente essa lógica, exigindo a ordem judicial. Foi exatamente essa exigência que levou ao debate nos temas 533 e 987 no STF, que questionaram: será que essa regra não estaria protegendo demais as plataformas e de menos as vítimas de atos ilícitos? E isso nos leva diretamente ao clímax desta análise: a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2024 promoveu a maior alteração na interpretação do Marco Civil desde a sua criação, estabelecendo um novo e muito mais complexo regime de responsabilidade. O veredito do STF foi direto. O artigo 19, ao criar uma regra única e rígida para todas as situações, foi considerado parcialmente inconstitucional por omissão. O que a Corte entendeu, em essência, foi que a regra geral da necessidade de ordem judicial não era suficiente para proteger direitos fundamentais em diversas situações gravíssimas, deixando um vácuo de proteção que precisava ser preenchido pela Corte. E o que surgiu dessa decisão foi este novo regime, muito mais detalhado e multifacetado. Vamos por partes. Primeiro, foi criado um dever de cuidado para conteúdos gravíssimos. Se houver uma falha sistêmica da plataforma em remover conteúdo sobre terrorismo ou crimes contra crianças, por exemplo, ela pode ser responsabilizada mesmo sem ordem judicial. Segundo, a responsabilidade passa a ser presumida para conteúdo pago, como anúncios ou aquele disseminado artificialmente por robôs. Terceiro, para outros ilícitos como violações de direitos autorais ou perfis falsos, aplica-se por analogia o regime do artigo 21, que permite a remoção após notificação da parte lesada. E por fim, a regra original do artigo 19, a exigência de ordem judicial, foi mantida, mas apenas para um campo específico, o dos crimes contra a honra. Então, para a gente resumir e entender o tamanho da mudança, nós saímos de um sistema com uma regra geral única e simples para um regime multifacetado, que depende da natureza do conteúdo. Antes, a pergunta era: houve ordem judicial? Agora, a pergunta é: qual é o tipo de conteúdo ilícito? A responsabilidade se tornou muito mais casuística e, sem dúvida, muito mais complexa. E atenção, é fundamental destacar que o STF fez uma ressalva importantíssima. A regra original do artigo 19, com sua proteção mais robusta à liberdade de expressão e à privacidade, continua valendo integralmente para serviços de comunicação privada, onde o sigilo é a regra. Estamos falando de provedores de e-mail, de aplicativos de mensagem e de plataformas de reuniões fechadas. Para esses, a ordem judicial continua sendo um requisito indispensável. E assim, a gente chega ao final com uma questão que fica em aberto. Essa nova arquitetura de responsabilidades criada pelo STF representa o equilíbrio ideal entre a liberdade de expressão e a proteção de direitos? Ou toda essa complexidade sinaliza que o Judiciário acabou legislando por omissão do Congresso e que o debate deve voltar para a criação de uma nova lei? A discussão, certamente, está longe de terminar. Bom, espero que esta análise aprofundada tenha sido útil. Se foi, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.
Até a próxima!